Depois que Slaanesh nasceu, depois da guerra contra as máquinas, surgiu o Imperador e o Imperium. Vamos agora conhecer o momento mais atual desse universo insano. Com a abertura do Olho do Terror, a humanidade foi atormentada por tempestades de dobra que aconteceram nos confins distantes do espaço. Isso resultou em uma perda de comunicação ainda maior, tornando a viagem de dobra pela galáxia impossível e causando assim a perda total de contato entre as colônias. Nesse período, muitos humanos passaram a sofrer ainda mais com a possessão demoníaca dos seres do Imaterium. E foi então, nesse momento de caos e morte, que o Imperador da Humanidade iniciou seus planos para a dominação da galáxia, acreditando que só assim poderia salvar a humanidade. Primeiro, ele retornou para a Terra e unificou todo o planeta, e de lá começou a trabalhar na criação das sementes genéticas que levariam à formação de seus 20 filhos, ou, como são conhecidos, os Primarcas. Por alguma razão que explicarei no futuro, estes filhos foram espalhados pela galáxia. Nos registros do Imperium, a culpa disso foi colocada nos deuses do caos. E é dito que nesse momento o Imperador começou a planejar sobre como iria encontrar os Primarcas perdidos para assim despertá-los, criando no processo as linhas genéticas de todos os adeptos Astartes, ou dos Space Marines. Foi nesse momento também que os primeiros Necrons começaram o seu lento despertar, entre eles o grande Trazyn, o Infinito, um dos seres mais misteriosos de toda a dinastia Necron, hoje o maior colecionador de artefatos e relíquias no universo de Warhammer 40k. Ele conseguiu testemunhar o período em que as tempestades de dobra atormentaram a humanidade e os próximos 5.000 anos, até acontecer a ascensão do Imperador. Depois de unir todas as pessoas da Terra sob seu governo, durante as guerras da unificação, o Imperador foi para Marte e lá fez um pacto com o culto Mechanicum para que assim pudesse expandir o Império humano enquanto buscava por seus filhos perdidos. Muito sangue foi derramado e muitas lendas surgiram nesse período, pois foi nessa época que o Imperador da Humanidade decidiu dominar toda a galáxia, destruindo tudo e todos a seu caminho. A grande força da humanidade sempre foi a sua união, e o Imperador era a cola que mantinha todos unidos. Foi então que, reunindo seus filhos um a um, ele lutou pela sobrevivência de toda a humanidade e coloriu suas legiões e enviou seus primarcas para lutar em inúmeras guerras. Batalhas tão gloriosas aconteceram nesse período, e por fim, depois de várias missões, agora a Grande Cruzada estava chegando ao fim. Neste momento, a humanidade havia se tornado a vida dominante do universo. No entanto, muito da história imperial que registrou esses eventos acabou sendo subvertida e alterada, tudo visando apaziguar as massas, bem como organizar as informações, pois a Inquisição já havia sido criada e muitas das informações se tornaram secretas. O que se sabe é que no final da Grande Cruzada, o filho favorito do Imperador, Horus Lupercal, traiu seu pai, levando com ele metade de seus irmãos, que se rebelaram contra o Império. Foi durante a Batalha de Istvan III que a traição aconteceu, que irmão contra irmão, juntamente com seus guerreiros blindados, iniciaram uma guerra que queimou toda a galáxia. O Mechanicum de Marte também se separou nessa época. Dizem que por causa da influência do caos, muitos deles passaram a duvidar que o Imperador seria mesmo o Omnissaia e que ele era apenas um falso profeta. Foi então que aconteceu a batalha épica no outrora mundo natal dos humanos, o planeta que eles chamavam de Terra. Os filhos traidores do Imperador e seus exércitos invadiram o planeta, buscando matar o Imperador e assumir o controle do Império. Esta foi uma batalha impressionante, onde milhões foram mortos e o golpe final foi desferido pelo seu filho favorito, Horus. Um confronto onde o Imperador venceu, matando Horus, mas, ao mesmo tempo, ficou mortalmente ferido. Desde então, séculos se passaram, enquanto os restos quase mortos do Imperador foram enterrados no fundo do Trono Dourado. O Trono Dourado é uma maravilha tecnológica que já existia desde os tempos antigos da humanidade, uma tecnologia perdida que muitos dizem ser dos Necrons, ou quem sabe, dos antigos. Essa tecnologia foi modificada e alterada dezenas de vezes, para assim continuar mantendo vivo a casca do Imperador, enquanto a sua mente servia como o farol psíquico que guiaria toda a humanidade. A Grande Cruzada, que criou o reino humano, chegava ao seu glorioso final.
e os tempos que se seguiram à heresia de Horus aconteceram como uma sucessão de guerras, enquanto os legalistas gradualmente buscavam recuperar parte do Império, empurrando as forças traidoras de volta para o olho do terror. Agora, diversas legiões dos adeptos Astartes foram divididas e começaram suas próprias missões em toda a galáxia, ao mesmo tempo em que diversas raças Xeno começaram a lutar para então recuperar sua posição de poder. Os Drukhari, que surgiram logo depois do nascimento de Slaanesh, viram tudo isso e aproveitaram o inevitável para assim buscar o seu destino evolucionário. Eles eram agora uma raça brutal, hedonista, arrogante e vil, e não havia ninguém na galáxia que se rivalizasse com a sua crueldade. Da mesma maneira, os Orcs retornaram com força total, buscando reivindicar sua posição no topo da escala evolutiva. Eles eram as mutações da antiga raça guerreira dos Krorks, e seu número havia aumentado ao longo dos milênios. Foi nessa época, então, que um chefe de guerra Orc, conhecido como a Besta, construiu um exército impressionante que assolou toda a galáxia. Foi durante esse Warg que os Peles Verdes se tornaram uma ameaça para todos. Nesse período, uma nova espécie também emergiu do pó do cosmos, se utilizando das novas tecnologias da robótica. Eles já haviam sido descobertos há muito tempo atrás pelos adeptos mecânicos, quando ainda eram uma espécie primitiva de criaturas azuis que estavam começando a usar ferramentas simples. Eles deveriam ter sido destruídos para o bem do Imperium, para que o planeta pudesse ser colonizado. No entanto, uma violenta tempestade de dobra cobriu a região e impediu isso. Muito tempo depois, eles conseguiram evoluir e se unir todos sob uma mesma bandeira, algo que eles chamam de o bem maior, uma forma aparentemente eficaz de governança. Com o passar dos séculos, os Tau construíram seu império através de uma divisão de castas. Atualmente, eles não têm a capacidade de confrontar o Império, mas seu poder continua crescendo e só o tempo dirá se eles viverão ou morrerão para ver outra ascensão de poder. Os séculos de cruzadas enfraqueceram o Império e colocaram a humanidade à beira do colapso. Agora, terríveis invasões de orcs aconteciam e os Peles Verdes controlavam incontáveis sistemas estelares. Apesar disso, sua natureza caótica os impedia de chegar no topo da cadeia evolutiva, pois eles não conseguiam organizar uma verdadeira governança. Mesmo assim, o dano que eles causaram quase destruiu os humanos. Da mesma maneira, os primeiros mundos tumba dos Necrons começaram a acordar, mas a sua data estava adiantada. Tudo aconteceu por causa da invasão pelos adeptos mecânicos. Situações que forçaram a sua religação acelerada. Agora, incontáveis membros dos Necrons começaram a despertar, depois de quase 65 milhões de anos, todos com o intuito de governar a galáxia uma vez mais. Como uma tempestade, seus mundos tumba acordaram. Suas armas começaram a queimar mundos e eles reiniciaram a sua conquista. Até mesmo o Rei Silencioso retomou seu lugar de direito no trono, para assim coordenar o seu avanço. Foi nessa época também que aconteceu um ponto crucial para o Imperium, chamado a Queda de Cadia. O planeta era uma arma dos Necrons, projetada para deter o avanço do Immaterium, mas, durante a 13ª Cruzada, o mestre da guerra, Abaddon, o Despojador, lançou um ataque maciço contra os legalistas e destruiu por completo o planeta, rasgando a galáxia em duas com a criação da Cicatrix Maledictum, uma fenda no Warp que fortaleceu ainda mais as criaturas do caos. Então, como se não bastasse, uma das maiores ameaças enfrentadas pelas raças mortais da galáxia apareceu. Os seres que atualmente são chamados pelo Imperium de Tiranides começou o seu ataque. Criaturas organicamente preparadas para atacar e consumir planetas. Eles apareceram inicialmente nas franjas orientais da galáxia, mas rumores dizem que eles já haviam sido vistos pela primeira vez pela Inquisição no século 35. As teorias dizem que eles foram atraídos pela luz do Astronomicon e que eles consumiram tudo à sua volta, ou pior, que eles estavam fugindo de algo ainda mais poderoso. Esse é o momento que se encontra a galáxia, vivendo em uma realidade escura e sombria, onde a guerra, a aventura e os mistérios acontecem a todo momento. E é chegado o momento de decidir quem vive e quem morre dessa grande batalha pela sobrevivência. Roboute Guilliman continua sua luta para coordenar o Imperium enquanto seu pai continua preso no Trono Dourado. E alguns dos primarcas, há muito desaparecidos, também começam a retornar. Esperamos que tenham gostado dessa viagem pelo universo de Warhammer 40k.
Não se esqueçam de se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Obrigado mais uma vez, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, exploradores.